Então, nessa ação penal 501-3405-59, depoimento do senhor Jailton Guedes de Souza. Senhor Jailton, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha de acusação. Apesar disso, o senhor tem apenas um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, senhor. Eu vou adverti-lo por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim, senhor. O senhor pode se aproximar um pouquinho mais ou menos, falar um pouco mais próximo ao microfone, e eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Jailton, tem aqui o relatório da Comissão Interna de Apuração. Em um dos trechos aqui, os senhores afirmam que se amostra interferência do ex-empregado João Carlos Ferraz e do ex-diretor Duque para que o processo de AIP fosse frustrado e para buscar viabilizar a contratação direta da Sete Brasil. Isso me refiro com relação a aquelas 19 sondas do segundo sistema. O senhor se recorda o que foi constatado, de que forma houve a interferência do senhor Renato Duque e do senhor João Ferraz para que houvesse a contratação direta da Sete Brasil nesse? Esse tema, eu não me recordo bem desse ponto específico, mas eles tentaram fazer com que a licitação proposta pela engenharia fosse mais atrativa ao mercado. Agora, detalhes consta do relatório, eu não me recordo. Uhum. Tá. Outra questão. Tem aqui uma tabela comparativa de preço que vocês colocaram no relatório, comparando os preços praticados pelos estaleiros Juron, Keppel-FELS, Enseada do Paraguaçu e Ecovix quando participando do primeiro sistema, aquele das 7 sondas, que ao final foram contratadas pelo estaleiro Atlântico Sul, e o preço praticado no contrato do segundo sistema, e uma variação de preço bastante considerável na proposta. No caso específico aqui do Keppel-FELS, uma variação de 24% em relação ao contrato do estaleiro Atlântico Sul, daquelas 7 primeiras sondas. Havia alguma razão técnica justificável para essa diferença de preço? Não me recordo, doutora. Não me recordo. Tá certo. Então tá bom. Obrigada. Sem mais perguntas. O assento de acusação tem perguntas? A defesa de Zuis Kornick tem perguntas? Defesa de Pedro Barusco, Eduardo Musa e José Carlos Ferraz. Defesa de Renato Duque. Sem perguntas, excelente. Defesa de Mônica Moura. Sem perguntas. De João Santana. Eu tenho uma pergunta, excelência. Qual que era exatamente o cargo da testemunha na Petrobras? Sou técnico da administração e controle. O senhor conhecia o réu aqui presente, Zuis Kornick? Não, senhor. Tá certo. Obrigado, excelência. Certo. Pelo que eu entendi, o senhor participou dessa comissão que fez esse relatório sobre os contratos? Sim, senhor. E qual foi o seu papel exatamente? Nós analisamos os contratos, eu fazia análise de e-mails, de trocado entre as pessoas envolvidas, analisamos o controle de acesso, pessoas que foram visitar os nossos empregados. Uhum. E cada um cuidou de uma parte específica ou todos fizeram Não, mais ou menos a mesma nós coisa? discutíamos o tempo todo, todo mundo se ajudava, discutia o tempo todo. E essas questões que a procuradora indagou o senhor não se recorda? Não me recordo com detalhes não, excelência. Uhum. Mas por cima também não? Especificamente desses 2 pontos não. Qual é o ponto principal assim, que o senhor se recorda desse Me relatório? recordo das não conformidades algumas não conformidades que nós encontramos, né? Como conflito de interesse praticado pelo senhor Ferraz, né? Enquanto ele estava na Petrobras, e ele defendia muito a Sete Brasil enquanto empregado da Petrobras. Por que isso seria um conflito de interesse? Porque ele ainda era representante da Petrobras e, pelo que nós apuramos, ele defendia muito a Sete Brasil, né? É como se ele tivesse algum interesse nisso. Também me recordo
que apesar da demanda de sondas, né, a demanda do pré-sal nosso vir caindo, existia um número de 28 sondas para ser contratado. Outra não conformidade que nós encontramos foi que foi caindo a demanda de pré-sal, mas nunca foi revisto esse número de sondas, né? Contratação do Banco Santander também, o Banco Santander foi contratado com 2 oportunidades, a primeira por um preço bem aquém do que praticado no mercado, da própria licitação, da própria orçamentação da Petrobras, nos chamou a atenção, e já depois, logo em seguida, foi contratado uma segunda vez. Então, para a gente ficou a dúvida ou a certeza de que houve algum tipo de vantagem, como é que eu posso dizer? De conhecimento. É como se o pessoal do banco conhecesse, né? Porque deu um preço muito baixo e tinha certeza que ia ser contratado no segundo. E eles foram contratados para quê? O primeiro contrato foi com o consultor financeiro e o segundo contrato foi para a captação de investidores no mercado. Uhum. Nessa questão específica da diferença de preços, de licitações, o senhor não se recorda mesmo? Não me recordo, doutor. Tá bom. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Jailton Guedes de Souza. Pode interromper a gravação.